As significações são muitas, que vão desde acreditar que a língua se sobrepõe no mundo objetivo, até acreditar que não existe a possibilidade de se traduzir uma palavra, porque a partir de uma tradução, a palavra pode ou não existir dentro dessa nova língua, perdendo totalmente o sentido no contexto. Ao contrário do que ocorre na ciência, a semântica é uma investigação com limites movediços, utilizando conexões e jargões sem medidas em comum, o que não ocorre dentro da ciência, já que, na verdade, dentro da ciência a gente tem um molde e nele seguimos assim em todas as situações. A palavra semântica reporta-se fundamentalmente ao verbo grego, semaino, cujo o valor é significar, então seria a ciência das significações. Já antes de Platão, os gregos discutiam os problemas da relação entre a palavra e o ser, entre signos e universo. Na verdade, há várias semânticas, mas a pesquisada é a semântica linguística. Breal a define como ciência das significações. É para ele uma ciência das leis da significação. Porém, antes dele, Pacheco Júnior, aqui no Brasil, já havia usado a palavra semântica. Porém, seu livro veio a ser publicado apenas após a sua morte. Quando a gente trata de signo verbal, vem na nossa mente a palavra como a mínima unidade fônica e semântica da linguagem. Saussure fez uma comparação entre signo verbal e uma folha de papel. Um lado dessa folha seria a imagem fônica e o outro conceitual. Para Saussure, a um significante tem que corresponder a um significado. Segundo Damaso Alonso, o fenômeno entre significante e significado não é tão simples como Saussure mostra. Ele vê os significados transmitidos como conceitos, mas também complexos e funcionais. Damaso se enquadra no enfoque de semântica da frase. Bernard Portier, no seu livro Linguística Geral, ressalta que as pessoas emitem mensagens em certas circunstâncias, destacando vários aspectos socioculturais. E isso vai acarretar a escolha de registros, formas de tratamento, fraseologia e etc. O texto em questão retrata uma exaltação ao povo, à natureza prodigiosa e ao miticismo de suas raças e crenças. Com a descoberta dos índios pelos colonizadores e a escravidão no Brasil, que é quando os negros eles chegaram ao Brasil, eles eram separados da língua e da cultura africana e eram misturados às tribos indígenas para que eles não pudessem se comunicar. E essa miscigenação trouxe linguisticamente uma diversificação de fatores da nossa língua. Então essa mistura entre as etnias gerou a nossa cultura, que é tão rica. Então, na análise semântica, não se pode desprezar o que o autor chama de contextual, que é o que vai definir a diferença e estabelecer identidades, porque o contexto ele vai de acordo com a situação, a circunstância. Então, na língua, a importância da semântica é ensinar a comunicar e compreender a comunicação. Análise textual da canção Canta Brasil, de João Gilberto. No primeiro verso, é possível verificar a palavra as selvas, que remete aos indígenas, os primeiros povos do continente. No segundo verso, reservas de pranto tem referência ao sofrimento dos povos negros que foram escravizados. No terceiro verso, os brancos são os colonizadores. Essa mistura gerou a cultura tão rica que temos no Brasil. Os aspectos morfológicos é o eu lírico, que fala da declaração do amor pelo Brasil. Aí você tem as adjetivações, né, que é a beleza natural do país. E no primeiro estrofe, selvas, que a palavra é um substantivo. Você também tem adjetivos, que é reserva de pranto comovido e ardente, que ela vai retratar a época da escravidão. Você tem os substantivos brasões, né, que remete também aos colonizadores. E na segunda estrofe você tem o verbo querer, que está no presente do indicativo, né, que fala também do sentido de perder a esperança e os valores. E o substantivo preces fala da religiosidade dos povos. Análise textual da canção Brasil, de Cazuza. O eu lírico está em defesa das classes menos favorecidas. Há um misto de revolta, exaltação e profunda tristeza pelos preconceitos existentes na sociedade. Há também o egoísmo do brasileiro. No trecho A Droga que já vem malhada antes de eu nascer, verifica-se que o problema já é antigo e não será solucionado tão cedo. Para o autor,
A solução do problema é irmos às ruas e reivindicarmos nossos direitos de cidadão. Convidar, que está aí indeterminando o sujeito. O substantivo homens, ele também está indeterminado, que é um agente de acontecimentos. Na afirmação da expressão a droga que já vem malhada, antes de eu nascer, o malhada está se referindo como se fosse as manchas. E a palavra armaram, né, que os homens armaram, eles quer dizer que é o Congresso Nacional, né, que planejou no intuito de esconder. E não me subornaram fala sobre as práticas ilegais, né, as ações ilegais, o fato de comprar. E o meu cartão de crédito é uma navalha, ele se refere à inflação da década de 80, né, que os juros eram abusivos e você não tinha, o seu dinheiro não tinha valor. E ver na TV, ele fala muito da influência da mídia, na opinião das pessoas. E as letras aí maiúsculas da palavra confie em mim são as siglas do FMI. A finalidade do nosso estudo é ressaltar a importância dos estudos da semântica. Falar sobre análise... Peraí, Tá. vai. Vai de novo, vai agora. Agora eu vou falar sobre os aspectos. O texto em questão retrata uma exaltação ao povo, à natureza prodigiosa e ao miticismo de suas raças e crenças. Com a descoberta dos índios pelos colonizadores e a escravidão no Brasil, gente, eu tô lendo muito. Não tá dando. Gente, eu tô lendo muito. Não tá dando. A partir do momento que se compreende o valor O texto em questão retrata uma exaltação ao povo, à natureza prodigiosa e ao miticismo. Paloma, se você ficar aí... Aí usa falou também.